Olá, querido, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma mensagem do TADEL, Treinamento Avançado de Liderança. E eu espero que essa mensagem fale ao teu coração, assim como ela falou no meu coração. Eu queria falar com vocês nesse dia sobre o que eu intitulei essa palavra, de regra dos talentos. Mas antes eu queria introduzir essa ministração lendo com você o que está lá em Mateus capítulo 25, do versículo 14 ao 30. Muito provavelmente você conhece essa passagem, você conhece essa parábola, mas eu quero ler com você para te relembrar alguns pontos. Diz assim a palavra de Deus: E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos. Um talento equivalia a 35 quilos. Nós vamos falar disso um pouquinho mais para frente, sobre o que significava, qual era o valor, a correlação monetária disso para o nosso tempo. A outro ele deu 2 talentos, a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu, imediatamente aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: O senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: O senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não planta e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. E o Senhor respondeu: Servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? O Senhor está perguntando para ele aqui. Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá uma grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Eu quero ser bem breve nessa ministração, para ser bem objetivo e eficaz naquilo que Deus ministrou ao meu coração em cima dessa palavra, e que isso seja também eficaz ao ser ministrado ao teu coração. É importante a gente entender que quando a Bíblia fala sobre talento, a gente vê aqui o Senhor entregando 1 talento para um, 2 para outro e 5 para outro. O talento, ele era uma unidade monetária da época. Então, os historiadores estimam que o talento equivalia a 6.000 denários, sendo que 1 denário era o salário pago pela diária de um trabalhador comum naquela época, 1 denário. Então, um talento, na medida monetária da época, seria o equivalente a 20 anos de trabalho para a maioria daqueles trabalhadores da época. 20 anos de trabalho é o que significava 1 talento. Convertendo isso para a nossa realidade, 1 talento, vamos considerar aqui o salário mínimo de R$ 1.045. Isso, um salário desse por 20 anos para alguém seria o equivalente a R$ 250.800. Então, o que recebeu 5, recebeu nos dias de hoje o equivalente a R$ 1.200.000 mais ou menos. O que recebeu 2, recebeu algo em torno de R$ 500.000. E o que recebeu 1 talento, algo aproximado a R$ 250.000. Era muito dinheiro que o Senhor confiou na mão deles. Era muito dinheiro. Era, na verdade, uma fortuna que ele entregou na mão de cada um.
Mas eu quero te levar pelos próximos 10 minutos por 3 pontos importantes que eu quero destacar em cima dessa passagem. O primeiro ponto é que ele entregou quantidades diferentes, porque ele era um Senhor justo. Preste bem atenção nisso, eram 3 servos, e para cada um ele entregou uma quantidade diferente. É importante a gente entender que Deus, ele nos concede talentos que são dons, habilidades, oportunidades, de acordo com a nossa capacidade. Aquele Senhor, ele conhecia a capacidade de cada servo, por isso ele entregou de acordo com a capacidade de cada um, por isso que ele não deu a mesma coisa para os 3. Ele seria no mínimo injusto se ele confiasse a um daqueles servos algo que eles não tivessem capacidade de administrar. Deus seria injusto se ele te desse algo que você é incapaz de administrar. E eu não estou falando de finanças, eu não estou falando de riqueza, eu estou falando de talentos, dons e oportunidades. É importante a gente entender também que nada do que nós temos é nosso. Repare que eles receberam esse dom, assim como nós recebemos dons e talentos de Deus, eles receberam algo que não era deles para administrar. Isso que você recebeu para administrar não é seu, isso pertence a Deus. Então, nesse primeiro destaque que eu quero fazer para vocês, é importante a gente entender que justiça não significa necessariamente igualdade. Por muitas das vezes, no nosso mundo, na época em que nós vivemos, na era em que nós vivemos, nós entendemos e fomos ensinados que justiça é igualdade, é entregar uma porção igual para cada um. Isso pode ser verdade quando, por exemplo, uma mãe tem um pedaço de pão e ela precisa repartir entre os 5 filhos. Ela pode dividir esse pão em 5 pedaços iguais. Agora, como muitas coisas na nossa vida e como grande parte da nossa vida, a realidade é que nós vamos receber de acordo com aquilo que nós temos capacidade de administrar. Ou você já viu por acaso alguém que nem concluiu o seu ensino médio ser contratado como um presidente de uma companhia, uma grande multinacional? Cada um recebe uma oportunidade de acordo com a capacidade que ele tem. E Deus entregou um talento e um dom para cada um de nós. Eu quero falar um pouquinho mais sobre isso com vocês. Mas é importante entender isso. A Bíblia diz em Mateus 10:10, o trabalhador é digno do seu salário. Aquele que trabalha recebe o seu salário. E a Bíblia diz mais, em Apocalipse 22:12, diz assim, eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Apocalipse é muito claro para nos ensinar que Deus vai entregar a sua recompensa, o galardão, de acordo com o que cada um fez. Então, Deus, esse Senhor, e nós vemos que a realidade, essa parábola reflete a respeito do reino. Ele entregou para cada um medidas diferentes, para que cada um administrasse de acordo com a sua competência. Eu quero te ilustrar isso. Imagina numa empresa, você é um vendedor, por exemplo, e tem mais um vendedor naquela loja contigo. E passa ao longo do mês inteiro, sabe, aquele teu colega de trabalho, ele tira 2 horas de almoço ao invés de 1 hora, ele toda hora vai no banheiro e tem que lanchar e atender o telefone, ligações particulares, e quase nunca ele está disponível para efetuar vendas, aquilo que ele foi contratado para fazer. E você o tempo todo está ali disponível. Vamos supor que no final do dia você atendeu 20 clientes, ele atendeu 3 clientes. Isso se repete o mês inteiro. Sabe, você termina aquele final do mês pensando, puxa, eu trabalhei muito mais. Imagina se agora o seu patrão entrega exatamente o mesmo salário para você e para esse outro seu colega que ficou morcegando, como a gente costuma dizer, ou fazendo qualquer coisa, menos trabalhar, ao longo do mês inteiro, enquanto você suou a camisa para receber aquele salário. Você acha que isso seria justo, receber a mesma coisa que ele? Por isso que muitas lojas, principalmente quando trabalham com vendedores, trabalham com o que eles chamam de comissão, de acordo com a tua venda. Isso vai depender de como é que você atende o cliente, do tempo que você está ali disponível na loja, de quantas vezes você faltou, ficou doente. Tudo isso vai entrar na conta para, no final, o trabalhador ser digno do seu salário. Então, segundo ponto que eu quero falar com vocês.
talento não pode ficar parado. Isso é algo que eu aprendo com essa parábola. Talento não pode ficar parado. Todos nós recebemos alguma coisa. O talento tem a ver com algo que você foi capacitado, que Deus te capacitou para fazer. Eu tenho certeza que tem alguma coisa que você sabe fazer como poucos, ou talvez alguma coisa que você saiba fazer como ninguém. Deus te deu um talento, Deus te deu um dom, Deus te deu uma capacidade. O que você tem feito com isso? O que você tem feito com isso? É importante a gente entender que na parábola dos talentos nós aprendemos que não se trata de eu fazer mais do que o meu irmão. Aquele Senhor não comparou quem multiplicou mais, mas sim quem multiplicou aquilo que tinha recebido. Tanto que aquele que multiplicou 5 vezes, ele tinha 5, multiplicou por mais 5. Ele dobrou aquilo que ele recebeu. O outro tinha 2, multiplicou mais 2 talentos, ele dobrou aquilo que ele recebeu. E o outro permaneceu com a mesma coisa que ele recebeu. É importante a gente entender que não é uma comparação de eu tenho que fazer mais do que o meu irmão, não. O que o reino nos ensina, que essa parábola nos ensina, é que nós precisamos multiplicar aquilo que Deus me deu. Não interessa se é 1, 2 ou 5. Não interessa qual é a porção que você recebeu, de talento, de capacidade, de dom. Não interessa, o que interessa é se você está multiplicando aquilo que Deus te deu, ou se você está com isso estagnado, se você enterrou, se isso está parado na sua vida. É isso que fala essa parábola. Então, como parte do corpo de Cristo, é importante a gente entender que essa comparação, normalmente, ela nunca é sadia. Sabe, eu ficar comparando, por exemplo, aquilo que eu faço na casa de Deus com o que o meu irmão está fazendo. O reino de Deus não é um reino de competição, o reino de Deus é um reino de cooperação. Nós não estamos aqui para competir um com o outro. Nós estamos aqui para colaborar e cooperar uns com os outros em prol do avanço do reino de Deus. Então, como parte do corpo de Cristo, nós temos que entender que nós devemos multiplicar aquilo que nós recebemos. É isso que nós entendemos com a parábola dos talentos. Mas, como líderes, e agora eu quero falar com você que é líder, e você entrega responsabilidades para outras pessoas, você entrega departamentos para outras pessoas cuidarem, você entrega áreas dentro da igreja para outras pessoas cuidarem. Preste bem atenção no que essa parábola nos ensina. Nós devemos entregar para pessoas que vão potencializar os resultados. Nós não podemos entregar, se nós confiamos algo para alguém, aquele que recebeu 5 e potencializou e multiplicou aquilo, proporcionou uma expansão daquilo, Deus foi e entregou ainda mais para ele, mas esse ainda mais que ele entregou, ele tirou daquele que não estava multiplicando aquilo que ele recebeu, ele tirou daquele que estava estagnado com o talento que ele recebeu. Então, como líderes, nós devemos entender e ter maturidade em Deus para saber que se confiamos algo a alguém e essa pessoa está estagnada com aquela área, com aquela responsabilidade que nós entregamos para ela, biblicamente, nós devemos retirar esse talento das mãos dela e entregar para alguém que possa multiplicar aquilo. Porque se passou 1, 5, 10 anos e aquilo continua da mesma maneira, estagnado no mesmo lugar, não houve nenhum crescimento, nenhuma melhoria, nada, isso significa que aquele talento está enterrado. E nós devemos agir como a Bíblia orienta que aquele Senhor agiu, entregando para pessoas que vão potencializar aqueles resultados, porque o reino não pode ficar parado, o reino não pode ficar estagnado. Então é importante que você treine as pessoas, quem estão debaixo da sua liderança, entregando pequenas responsabilidades e de acordo com como elas correspondem, você vai entregar mais responsabilidades ou menos responsabilidades, até que elas aprendam e sejam treinadas por você para multiplicar e potencializar aquilo que Deus entregou. Por último, eu quero te falar sobre servo inútil, que fala daquele terceiro servo. A Bíblia diz que o servo inútil é o que faz somente aquilo que foi mandado. E a Bíblia diz que o Senhor confiou a ele, entregou para esse servo e falou, guarde isso para mim. Isso foi o que o Senhor pediu. O Senhor não entregou e falou, olha, eu vou voltar aqui, eu quero ver o resultado que você vai produzir com isso. Ele não falou isso para nenhum dos 3, mas 2 multiplicaram, por sua livre iniciativa, multiplicaram aqueles talentos. E um simplesmente
guardou e cumpriu exatamente aquilo que o Senhor mandou ele fazer. Ele guardou o talento. Mas é interessante que quando o Senhor vai questionar ele, ele dá uma desculpa. Ele diz assim, mas o Senhor colhe, o Senhor disseram, todos sabem que o Senhor é um Senhor que colhe onde não plantou, que ajunta onde não semeou. Na verdade, isso aqui era uma afronta ao Senhor. Porque isso não é bíblico. Colher aquilo que você não plantou. E ele fala, o Senhor é muito severo, por isso eu fiquei com medo e enterrei o meu talento. Ele não só ofendeu o Senhor dizendo que ele não era justo, dizendo que ele era alguém que colhia onde ele não plantou, como alguém que rouba a plantação de outras pessoas. Ele não só ofendeu o Senhor, como ele usou isso como desculpa para dizer, e eu fiquei com medo e enterrei esse talento, por isso que eu não multipliquei. Em outras palavras, ele estava dizendo, como o Senhor é muito cruel, eu fiquei amedrontado e por isso eu guardei esse dinheiro e a culpa é sua, porque eu não multipliquei esse talento. Servo inútil. Como é que você responde quando você não consegue apresentar resultados? Normalmente, o servo inútil, ele procura desculpas. Ele sempre vai ter uma desculpa para justificar o seu mau desempenho, o seu mau rendimento. Ele sempre vai ter uma desculpa porque ele chegou atrasado. Ele sempre vai ter uma desculpa porque ele não compareceu. Sempre vai ter uma desculpa. Pare, eu quero te dar uma orientação aqui em Deus. Pare de procurar desculpas pelos seus fracassos e comece a procurar os colaboradores do seu sucesso. Comece a procurar pessoas que você vai se conectar, que vão te aconselhar, que vão te ajudar a ser uma pessoa que produz no reino de Deus. Uma pessoa produtiva e frutífera. Então, pare de entregar desculpas para o Senhor. Então, eu quero concluir essa mensagem, te lembrando os 3 pontos. Ponto 1. Cada um de nós recebeu uma justa porção do Senhor. Pare de se comparar com o seu irmão. Pare de comparar o que Deus deu para você com outras pessoas. 2. Multiplique aquilo que você recebeu. Isso não é seu. Multiplique aquilo que Deus te entregou. Multiplique. Não se acomode com aquilo que não é seu, porque o Senhor dessa obra pode tirar de você e entregar para outra pessoa. E por último e terceiro, sejamos servos úteis. Pare de dar desculpas, pare de procurar pelos seus erros e comece a buscar responsáveis pelos seus acertos. Pessoas que você vai se conectar e vão te ajudar a crescer, a amadurecer naturalmente e espiritualmente, para que você comece a produzir e frutificar pelo reino de Deus. Na igreja, no reino de Deus, no seu trabalho, na sua casa e na sua vida, lembre-se da regra dos talentos, o que a palavra nos ensina. Que Deus te abençoe e que essa palavra gere frutos no seu coração. Fique com Deus.